Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Olá, que bom poder encontrar você novamente no nosso programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. É sempre um grande prazer ter você participando conosco, através do Facebook, você está vendo aí na sua telinha. Tem participado muito obrigado pela sua participação, pelas perguntas, pela abordagem que nós temos ali no nosso dia a dia. Você também tem parado, tem perguntado, tem sugerido. Muito obrigado mesmo, continue participando conosco. O programa tem só esse objetivo, levar para você informações. E também você pode usar essa mesma ferramenta de rede social que nós temos aqui, que todo mundo tem, não é verdade? Até os pequenininhos têm, e depois nós vamos ter que ter um programa para falar só isso. Será que pode? Será que não pode? Nós vamos falar sobre isso. E também pelo Sicom, que está lá no Face também, você pode participar, está aparecendo na sua tela, e você tem um contato direto lá com o pessoal do sindicato, que pode elucidar você em todas as outras questões também que eventualmente você possa ter. Hoje o programa vai tratar de educação. Educação, então aqui, eu sou professor, Rubens Moscatelli. Professor, e eu queria já apresentar a nossa convidada, é Silvia Cristina Castro de Souza, é bióloga, é especialista em gestão ambiental e também especialista em educação ambiental. Trouxe uma colega professora para também nos ajudar nessa questão de meio ambiente, de criança. Muito obrigado, senhor, por ter vindo, viu? É um prazer ter você aqui com a gente. E uma professora, que é o mais importante em tudo, viu? Obrigado mesmo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, batendo esse papo com vocês, e estou à disposição. Rubens, educação é uma coisa que a gente não pode deixar. Tem um ditado que diz que é de pequeno que se torce o pepino. Os mais novos talvez não saibam, mas os mais antigos que estão nos assistindo devem entender. O que isso quer dizer? Tem que começar de cedo mesmo, né? Como é que você tem visto, não só nas questões ambientais, nas questões educacionais, porque reflete no nosso convívio social. Nós temos aí algumas regras que eu quero lembrar a você. Direitos humanos, que nosso país é signatário, não é? E nossa Constituição Federal. São todas que norteiam as nossas relações. Agora, direito humano não é lei, é direito. Eu preciso ter uma lei que me ajude lá a preservar o meu direito. E você acha que isso tem acontecido de forma educacional? Como é que as entidades, por exemplo, o sindicato, que é uma entidade de classe, que tem também, além de representar uma classe, o dever de proporcionar esse tipo de educação, né? Rubens, bem-vindo, viu? Obrigado, viu, Querela, a nossa convidada. Na verdade, a questão educacional é um processo que não termina nunca. Você, às vezes, pensa que está no caminho mais adequado e quando vai ver, você tem que fazer ajustes, enfim. Ao mesmo tempo que você tem que ter uma meta e um planejamento, você tem que ser flexível para encontrar as dificuldades eventualmente no sistema ou na situação que você pretende estar abordando para que possa ajustá-la. E o ser humano, ele é, apesar de igual, ele é super complexo e diferente, né? No mínimo tem duas versões. Se a gente for falar na questão do gênero, é masculino ou feminino. E aí você coloca tudo num liquidificador, mistura. E essa que é a grande complexidade, a grande dificuldade na questão educacional. Porque você tem pessoas que já têm uma propensão a absorver o conhecimento de uma maneira mais simples, mais rápida, e tem aquela outra que você depende de gastar um tempo maior ou uma abordagem diferente. E o processo todo educacional para o Estado, por exemplo, certo, não dá para se pensar dessa maneira. Tem que ser de baixo para cima. Exatamente. E aí, eu queria que a Silvia desse aqui a opinião. Nós três aqui, educadores, professores, né? Nós queremos ouvir a opinião também E eu queria até aproveitar para parabenizar vocês, professores que também estão nos assistindo. A nossa luta
é muito grande, claro, educar crianças, para começar, é grande, mas isso tem um fator que difere dos outros. A paixão, o amor. Não se educa sem esse sentimento. O professor tem que estar apaixonado pelo que faz. Senão, amigo, arruma outro emprego. Porque ganha pouco, trabalha muito e o barulho que as crianças fazem é som para os nossos ouvidos. Até a terceira aula. Da quarta para frente começa a ficar meio complicado. Costumo dizer que a educação salva, mas ela também pode matar. Mas, o professor. Silvia, como é que você tem visto essas questões educacionais, né? Bom, eu vou levar mais para o lado da educação ambiental, que exatamente. É o que eu faço, né? A escolha de iniciar desde os pequenininhos, que a gente chama de ninho, então 2 anos, 3 anos, até os adolescentes, foi justamente isso, o foco na sustentabilidade, né? O que é sustentabilidade? É você sustentar algo, é você preservar. Não é para essa geração, talvez para uma segunda, no máximo uma terceira. E por que as crianças? Primeiro porque elas são curiosas por natureza. Eu falo que todo cientista e a educação ambiental ela é muito relacionada à ciência, tem que ter a curiosidade. Então a criança já tem isso nato nela. Você mostrar os pontos de vista ambientais, né, da forma como a ciência vem, porque hoje a gente tem uma competição muito desleal que é a informática, o recurso digital. Então, você chegar para a criança e falar sobre a plantinha, sobre o planeta, nem sempre isso é chamativo. Você acha que, então, nós temos uma concorrência desleal entre o mundo real e o mundo digital. Depois eu queria falar desse respeito para vocês, porque ela trabalha em colégio. Eu também, eu coordeno o Direito e Cidadania no Colégio Objetivo, e lá a gente fala bastante meio ambiente, que é uma questão também do cidadão, mas a questão que a gente tem que colocar da educação digital. Deixa eu fazer eu acho que é perfeito isso que você colocou, mas você quer ver, Rubens, você acha que as nossas crianças, elas têm responsabilizado a gente pelo país que nós estamos deixando para eles, e eles têm, através do trabalho que a professora desenvolve, a Silvia, prontos para deixar um mundo melhor, um planeta melhor para outros? Você acha que isso está acontecendo? Olha, em certa medida, a gente tem que... Foi falado agora, a questão da educação digital, né? Na verdade, a prática está atropelando a teoria. Em que sentido? A gente tem visto crianças de todos os níveis econômicos, e até da faixa etária. Eu vejo crianças com 2 anos mexer em tablet, mexer em smartphone melhor que o adulto. Isso não tenho dúvida Por nenhuma. conta dessa questão da curiosidade, da falta de medo da consequência, que é uma questão da curiosidade. Quer dizer, a criança, esse é o DNA da criança, é a forma como ela vem para o mundo para aprender. Então isso, o adulto, ele tem que prestar atenção. Não para limitar apenas, mas também para aprender e abrir o caminho para poder a coisa ter mais qualidade. Então essa concorrência na sala de aula é muito grande. Você fala um termo qualquer lá, não sei com as crianças, mas com os adultos, eu já vejo lá a pessoa lá no smartphone, no Google, ou em algum desses buscadores, querer te ensinar a tua própria matéria. Então se você não tem base para estar ali, para pagar mico, né? O professor tem que pagar mico, né? Falar, às vezes chamar atenção, muitas vezes para fazer a pessoa entrar no foco. A grande problemática qual é? Esses equipamentos, eles tiram o foco da aula. Então, um estudo até na Inglaterra, né? Que... Então, mas aí deixa eu colocar um pouquinho mais e vou passar para você. Quando nós falamos de gerações, nós estamos trazendo gerações que pedagogicamente foi colocado assim, nós vamos ter que entender assim para poder... Hoje nós somos mais emissores do que receptores. A gente quer mais emitir do que receber, na verdade. Essa aqui é uma realidade. Aí nós temos lá a geração dos baby boomers, do X, baby boomers, os Y, e nós estamos falando exatamente da nova geração intitulada como geração Z, que é essa geração nativa da internet, que não tem jeito. Essa é uma viagem sem volta. Por isso que a educação é o grande caminho, inclusive a educação digital. Sabe por quê? Quando a gente vai falar de ecologia, né? Quando vai falar de meio ambiente, a gente pensa no ecologista.
E aí eu te pergunto, Silvia, o que a criança, quando eu vou falar em meio ambiente, pensa? Ela pensa no lixo? Ela pensa em quê? Ou ela pensa no bichinho? De imediato no bichinho, na plantinha. E hoje o que eu pretendo, o trabalho, ele gera em torno de adicionar mais itens a essa plantinha. Por quê? É o que eu estava falando da sustentabilidade. Hoje você tem o enfoque do lixo, você tem a problemática do recurso hídrico, da água. Né? Você tem várias vertentes, o próprio consumo. Né? O mês passado a gente entramos no vermelho. Então, há 15 dias atrás houve o overshoot. Então, o planeta Terra, há 15 dias atrás, gastou todo o recurso que ele tinha até o final do ano. Então, o nosso consumo é muito maior do que o planeta consegue repor. Né? E isso, as estimativas são que em 2050 a gente precisaria de 3 planetas Terras para suprir a nossa necessidade de consumo. Então, eu gosto muito, desde cedo, estar trabalhando isso. Será que eu realmente preciso de tudo que eu tenho? Será que eu preciso daquele celular novo? Né? Do que ele foi feito? Então, tem um inicial. Né? Da onde surgiu? Ele gastou água, ele gastou recurso natural, minério. Então, esse modo de ver a situação, de ver o meio ambiente, eu gosto muito de falar que não é o planeta que precisa de ajuda. Que luta, hein, que vai ser isso, não é? Nossa, que sabe por quê? Eu digo que luta. Nós estamos entrando agora na era da internet das coisas. E eu estudo essa área, eu sou especialista em direito digital e telecomunicações. Mas o problema não é nem esse. O que a gente tem visto é o seguinte: com o avanço da tecnologia, eu tenho que avançar também na forma que eu tenho que lidar com ela. E isso que está faltando. É isso que está faltando. O que está faltando é política pública mesmo. E dou eu aqui de novo falando do Estado. O Estado tem o dever de colocar dentro dos colégios mais aulas de educação ambiental. Não é... Aqui eu não quero falar do... Quando a gente fala em educação ambiental, a gente fala do ecologista. Que alguns chamam de ecochato, né? É o ecochato, que alguns chamam. Mas eu vou mais adiante, que não é do meu tempo, é do tempo do Rubens. Ele vai poder explicar para você que está nos assistindo o tal do bicho grilo, para você ver. É do tempo dele mesmo. Você lembra disso, Rubens? Não. Lembra assim, o bicho grilo, eu vou explicar porque ele me ensinou no intervalo. É aquele que é o ecologista, que só fica preocupado com o meio ambiente, que não é mais isso. Nós precisamos educar. Né? Meio hippie também. Meio hippie, né? Que a paz e amor, nós vamos viver só da plantinha. Não tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver com isso. É um modo de vida que a gente tem que respeitar, mas que não necessariamente é o único. E aí, né? Então, parece que o SICOM tem um projeto agora também preocupado com essa linha de meio ambiente. Porque a gente precisa educar, e educar em todos os setores, todos os segmentos da sociedade. O que você, como presidente do SICOM, tem planejado também para a gente ter uma linha educacional nessa área? Olha, eu acredito que a gente ainda tem, esse projeto está embrionário, mas Rubens, o que a gente pretende fazer é uma abordagem com as crianças. Um pouquinho, sabe por quê? Porque vai ter que dar o break, e eu não vou poder deixar o Rubens falar 1 minuto a respeito disso. Tem muita coisa para falar. Tá. Depois nós vamos voltar com a Silvia também, porque educação é o tema do nosso programa e educação ambiental a tônica da nossa vida. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta.
AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Desde 1971, a Extintec está situada na cidade de Santos. Nossa sede própria conta com uma área de aproximadamente 2.800 metros quadrados e possui mão de obra especializada em manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Contamos com uma oficina para manutenção devidamente equipada e credenciada. Desde 2006, a Extintec mantém o seu sistema de gestão da qualidade certificada na norma ISO 9001. Venha nos conhecer, agende a sua visita com um de nossos representantes. Extintec. Trabalhamos também com manutenção de balsa salva-vidas. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. No intervalo, nós estávamos falando com o Rubens Moscatelli a respeito de projetos educacionais que o próprio sindicato está pensando em desenvolver na questão do meio ambiente. Rubens, devolvo para você a palavra, fale para nós qual que é essa ideia. Nós precisamos mesmo educar, né? Num primeiro momento a gente tem feito cursos, palestras no sentido visando principalmente o atual condômino, né? Porque é ele que no dia a dia vai dar o ritmo dentro do condomínio, e nós temos um entendimento já antigo que o condomínio é uma célula da sociedade e da cidade. E forte, né? Isso, e através dela é que você cria toda a convivência com a cidade, as questões ambientais e tudo mais. Então, por isso que o nosso enfoque é o condomínio. E nesse primeiro momento, aqueles que já são maiores de idade e que às vezes a adaptação e a reeducação é demorada e às vezes, muitas vezes, se torna impossível. Eu não chamo de impossível, mas de improvável, né? Mas é esse investimento que nós temos feito no sentido da mudança de comportamento, da conscientização. Óbvio que para que isso tenha mais valor e que isso seja permanente, você tem que trabalhar com uma outra ferramenta, que é a criança. Okay. Que é o adolescente, trazê-los para esse contexto. E a gente está pensando num projeto nesse sentido aí, de fazer iniciativas
visando trazer os seres, né, as crianças, os adolescentes, que amanhã vão ser lá adultos e que vão ter que tocar a vida. É um condômino. E é parte do processo educacional. Exatamente. Né? Porque para que ele possa melhor ser um cidadão, ele tem que saber quais são as consequências. A gente tem que ter as questões da proteção, que, por exemplo, o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, mas é no sentido de proteção a abusos e a situações extremas. Mas a gente não pode esquecer que ser humano, você não pode passar a mão só na cabeça não, porque senão vira qualquer coisa. Exatamente. Né? É sem limites. E a gente tem que ter limites. A educação é para dar limites. E o que eu acho interessante, que a gente tem que ter atitudes, as atitudes são micros, são pequenininhas ali no nosso dia a dia, nós como professores, pequenininho, para ter uma amplitude maior, no macro. E aí a ideia, e eu vou passar isso para a Silvia, vai poder falar qual a convivência nisso, como isso a gente leva lá para dentro de casa, né? Porque a gente sempre pensa em, era um chavão, eu preciso deixar um planeta melhor para os meus filhos. Na verdade, o que a gente precisa é deixar filhos melhor para o planeta, porque são eles agora que vão cuidar. E como é que você tem sentido isso dentro de casa? Porque ele vai levar lá para convívio familiar, né? E lá ele vai falar, lá no condomínio, ele vai ajudar, ele vai poder corrigir o adulto se eventualmente ele estiver vendo alguma coisa equivocada, né? Como é que é a experiência mesmo dentro de sala de aula? Eu costumo chamar de multiplicadores. Okay, eles são os meus multiplicadores. Perfeito. Né? Do ponto, aquilo que eu estava te falando para vocês, eu parto da ciência. Então, toda situação é uma situação problema. A gente tem uma horta e aquela horta tem os agentes naturais. Então, tem o caramujo que vai lá. Então, por que o caramujo vai lá? Sempre o porquê. Né? O porquê que eu preciso de um alimento orgânico? Qual é a relação disso com estatísticas muito próximas agora, relacionando a neoplasias, que são cânceres, ao autismo. Então, a introdução da alimentação orgânica, a própria problemática do lixo, o consumo hídrico. Eu demoro no banho, eu escovo o dente com a torneira aberta, né? E em sala de aula eu escuto, olha, professora, meu pai escova o dente com a torneira aberta. Olha, meu pai jogou o lixo no chão. A questão cultural, educacional, exatamente. Né? E é aquilo que vocês têm falado. É o dia a dia, é o micro, né? Você está ali. Então, o reuso da água. Você capta a água que cai do seu ar-condicionado. Lá na escola a gente fez com garrafa PET. Então, são alternativas e hoje a gente tem muitas alternativas relacionadas ao meio ambiente que no dia a dia você consegue introduzir até mesmo num condomínio. Né? O condomínio ele tem jardim, ele tem área de drenagem, ou quando cai toda aquela água é só cimento. E aí normalmente a gente leva para o urbano, né? O cimento arrasta aquele lixo, tampa a boca de lobo, o bueiro nada, escoa, aí eles têm o problema do carro. Então, é aquilo que eu falo, que eu estava comentando, o planeta ele vai continuar aqui. A gente precisa do equilíbrio que ele se mantém. Foi assim que a gente teve o sucesso da espécie. Okay. Né? Então, se a gente quebrar esse equilíbrio, a gente vê cada vez mais eventos climáticos extremos. Né? Nós tivemos um mini furacão passando por aqui semana passada. Exatamente. Então, são já situações... temos um desequilíbrio total. Total, de erosão, né? Ponta da praia. Você viu que em inverno... Inverno? Que inverno nós tivemos? Que inverno. Agora você imagina para a árvore, então, que precisa da temperatura. Eu queria tocar, eu não quero ir muito além, né, muito distante disso, mas eu tenho que pensar no seguinte, gente, tem reflexos grandes nisso, econômicos inclusive. Por quê? Aquele que vive de vender vestuário, roupa, ele projetou e não teve, e não vendeu. E fez o quê? Não recolheu imposto, não deu oportunidade de emprego. Teve que mandar embora. E aí vem e fala assim, isso é coisa de ecologista, isso é papo de... Gente, precisam parar para pensar mais em coisas reais, educacionais. Eu queria até aqui, não é uma crítica, muito pelo contrário, não é? É só alertar secretarias de educação dos municípios, né? Nós temos muita coisa para fazer.
Nós, professores, aqui, estamos esperando também de vocês, né? Das entidades particulares de ensino, que coloquem realmente como matéria curricular algo, claro que física, química, matemática, tudo isso é muito importante. Tanto é importante, não é, que o computador que você adora é matemática. Não tem outra coisa. A imagem que você vê no seu smartphone é matemática. Depois você vai entender com o seu professor de matemática, pede para ele te explicar, ele vai te explicar. Agora, matemática e natureza. E natureza, é natureza. Por que eu ainda não tenho essa consciência, inclusive, do ente público? Daquele que precisa colocar a gente falando lá dentro da sala de aula para mudar uma concepção real na vida de cada adolescente, ou jovem, e criança, né? Que é o bonitinho lá, vê a menininho mexendo na horta e tal. Por que você ainda entende, Silvia, que falta alguma coisa do setor público nesse sentido? Eu acho que porque o resultado não é imediato. O resultado demora e demora até gerações. Então, o poder público ele investe muito em resultado imediato. Então, isso é o ponto principal. E porque a própria ecologia ainda, ela não engatinha mais, ela já aprendeu a andar, mas ela ainda é uma coisa que a gente tem que estar colocando dentro, no cultural de cada pessoa. Você concorda, Rubens? Você acha que é por aí também, que é esse caminho? Porque ninguém acreditava no aquecimento global, não é? Exato. Hoje é uma realidade. Só que a gente só acredita depois que dói, né? Isso. É uma questão cultural humana, acho, né? Que a gente só vai se adaptar na medida em que a gente, quando perde as coisas, é que dá valor, né? E não podemos perder o planeta, ou nós não podemos nos perder a tal ponto de extinguir a própria raça, né? Estou sendo alarmista? Talvez não, talvez sim, não seja para agora. Você pode, no mínimo, estar sendo alguém que está chamando a atenção para uma reflexão, porque esse é o nosso objetivo aqui, né? Sim, mas assim, nessa questão, principalmente de resultados, e a gente trazendo para o presente, o nosso governo federal apresentou lá o projeto de orçamento, né? Orçamento para o ano de 2016, com déficit de 30 bilhões. Pois é. E dizem lá que chega a 60, se considerar Estado e município que vão... Mas tem dentro dessas receitas lá, e é isso que eu queria dizer, tem as despesas obrigatórias, aquelas que são carimbadas, isso vai para a saúde, isso vai para a educação. Isso é falta de quê? Educação, de planejamento, ou tudo junto ao mesmo tempo? Se tivesse educação, por exemplo, financeira, até moral, muitas vezes, porque a gente tem visto aí os escândalos. Eu posso interromper você um minuto? Olha, eu acho mesmo que é falta de vergonha na cara, porque tem muita gente roubando nosso dinheiro e está na hora de dar um basta nisso. Achar que isso não funciona tá errado, vamos ter que encerrar o programa daqui a pouco. Mas o grande problema qual é? É de você perceber que o governo federal, por exemplo, está apresentando o bode na sala. É isso aí. E vai dizer assim, olha, gente, vocês aí que são do Congresso, ajuda a limpar o bode e a gente põe o bode de volta. É isso aí. Mais ou menos é isso. Só que o papel do governante, o papel do síndico, o papel de quem é chefe, de quem é líder, é de apresentar solução, não problema. Perfeito. É caminho, não precipício, porque o que se apresentou lá é precipício. Olha, gente, o programa foi tão agradável tratar desse assunto, né? E educação é um assunto tão apaixonante, acabou. Nós vamos ter que encerrar. Eu queria que o Rubens desse as suas breves considerações finais a você que nos assiste, que tem nos acompanhado há muito tempo. Rubens. Eu só vou falar uma palavra que é obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Obrigado aqui para a Silvia, que nos prestigiou, e você, Querela. Até a próxima. Nós tivemos aqui conosco a Silvia Cristina Castro de Souza, ela é bióloga, especialista em gestão ambiental e em educação ambiental. Muito obrigado, viu? Ter uma colega professora aqui para ajudar a gente a levar boa informação. Obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço a oportunidade, a atenção dos telespectadores, e eu encerro com uma frase que eu uso muito em classe: o que a gente faz conta. Conta mesmo. Sempre. É isso mesmo. E é por isso que eu conto com você no próximo programa, nos ajudando a tentar fazer com que a nossa sociedade passe a refletir mais. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Fiquem com Deus.
Viver em Condomínio. Apoio Sicom e Extintec.